Olá, aficionados! Hoje vamos falar de um dos personagens mais misteriosos e também mais importantes do seriado Game of Thrones, Lyanna Stark. Durante 7 longas temporadas, os roteiristas de Game of Thrones esconderam dos fãs muitos mistérios, para que no tempo certo, os roteiristas fossem soltando um a um os segredos para serem revelados. O maior deles talvez tenha sido quem seria a mãe de Jon Snow, o suposto filho bastardo de Ned Stark? Como tudo em Game of Thrones, nada é exatamente tão simples quanto parece. É que só na 7ª temporada a gente descobre que... Tadã! Jon Snow não é filho de Ned Stark. É que a gente descobre que o Jon na verdade é filho da Lyanna Stark, irmã do Ned. A Lyanna teve o Jon quando estava sequestrada pelo príncipe Rhaegar Targaryen, o príncipe da dinastia que então mandava em Westeros. E é aí que a história se complica. Mas falam muito pouco da Lyanna Stark ao longo da série e até mesmo nos livros. Tudo que a gente sabe sobre ela é que ela era uma mulher bonita, astuta e que tinha um espírito indomável. Falavam que nas veias dela corria o sangue do lobo. Au! Uma das coisas que a gente sabe sobre ela é que ela é bem comparada a uma outra personagem, a Arya Stark. Desde o começo, a história da Lyanna é tratada com muito segredo e mistério. A gente acha que deve ter algum motivo que faz com que a trágica morte dela mude tudo o que aconteceu nos 7 reinos. E acreditem, aficionados, eles mudam tudo. Stranger, I am hers, and she is mine. From this day until the end of my days. Na 7ª temporada, a gente descobre que, na verdade, a Lyanna e o Rhaegar eram muito mais do que sequestrador e sequestrada. Eles eram amantes. E isso tem tudo a ver com como a personagem da Lyanna foi construída na série. Ela era indomável, então ela jamais teria aceitado se casar só pela vontade dos outros. E, portanto, teria fugido com o príncipe Rhaegar. Mas uma informação como essa poderia despertar a fúria do Robert Baratheon, que na época liderava uma revolução contra os Targaryen ao lado do seu fiel companheiro Ned Stark, que por acaso era irmão da Lyanna. Mas o suposto sequestro da Lyanna foi inclusive o que ajudou a levantar algumas casas da época a lutar contra os governantes de então. O Robert até aparece em um dos episódios lamentando pela morte da sua eterna noiva. Can't even remember what she looked like. Someone took her away from me. And 7 kingdoms couldn't fill the hole she left behind. Mas muitos se perguntam se esse amor todo que o rei Baratheon tinha pela sua finada noiva era legítimo ou se na verdade isso só ajudou ele a chegar ao poder. Kill every Targaryen I get my hands on. Targaryens are gone. Apesar disso não aparecer na série, o príncipe Rhaegar já parecia ter uma quedinha pela Lyanna há muito tempo. Mesmo antes da Revolução, aconteceu um torneio em Harrenhal, onde o príncipe saiu vencedor. Mas, ao invés de dedicar o troféu de vencedor para sua querida esposa Elia Martell, o jovem mancebo decidiu entregar o prêmio para Lyanna Stark. E, como vocês podem imaginar, isso não pegou nada bem. E sabe o que complica as coisas ainda mais? Na época, a Lyanna Stark era jurada em casamento ao Robert Baratheon. O cara que já não estava nada feliz com os nobres de cabelinho platinado fez o sangue ferver. E aí a coisa complicou, amigo. Para piorar a situação, a jovem foi sequestrada pelo príncipe Rhaegar. E aí os irmãos da moça foram lá perguntar pro rei o que tinha acontecido. Só que o rei Targaryen da época que sentava no trono não era lá um dos mais gentis. E ele mandou que matassem os 2 irmãos. Além disso, mandou também que matassem o Robert e o Ned. Só que ele foi impedido pelo Jon Arryn, que na época era o seu irmão. Aí o que aconteceu foi que virou uma guerra civil de vez, a revolução teve sucesso. E o Rei Louco foi derrubado e junto com ele toda a casa Targaryen. Ou era o que ele achava até então. Honor? Do you think it's honor that's keeping the peace? It's fear. Fear and blood. Then we're no better than the Mad King. Careful, Ned. Careful now. Reza a lenda que uma história que começa mal não costuma terminar bem. Depois de toda aquela confusão em Westeros, aquele conflito sangrento que derrubou os Targaryen, guerra civil e tudo mais, o Ned foi lá atrás de resgatar a sua irmã. Where's my sister? Ele lutou com o que restou da guarda real do príncipe Rhaegar, e aí ele chegou na torre onde estava a Lyanna e ele descobriu que ela tinha acabado de ter dado à luz a um bebê e que estava no leito de morte.
E é claro que isso significava só mais uma coisa: ainda mais confusão. Em suas últimas palavras, Lyanna pede ao irmão para que nunca deixe que o Robert descubra sobre a existência daquela criança. Ela sabia que, se isso acontecesse, o destino dela não ia ser diferente dos outros Targaryen todos. Ia acabar morta. E é por esse motivo que o bebê se chama Jon Snow. A mãe queria, na verdade, que ele chamasse Aegon, que é um nome famoso entre os Targaryen. Mas acho que isso aí não ia ser uma boa ideia, já que todo mundo ia acabar desconfiando que ele era um Targaryen. His name is Aegon Targaryen. You have to protect him. Aficionados, o nome da Lyanna pode não ser o mais mencionado na série ou nos livros. No entanto, foi por conta da sua personalidade forte e da sua incapacidade de ficar com um homem que ela não amava que muitas reviravoltas aconteceram em Westeros. Mesmo que indiretamente, a relação de Lyanna e Rhaegar causou um dos mais sangrentos conflitos de Westeros e pode afetar tudo o que vai acontecer daqui pra frente em Game of Thrones. E vocês? Acham que o Ned é um tremendo vacilão por nunca ter contado essa história pro Jon? Acham que o princeso vai deixar o cabelo dele ficar platinado e lutar pelo Trono de Ferro? Ou acham bizarro que o Jon tá pegando a Daenerys e na verdade ela é a tia dele? Comenta aí. Falou, valeu!